Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 25 de outubro. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, o título da lição fala a missão de Abraão. A lição pede para a gente ler Gênesis 19, versos 1 a 29, né? E qual o resultado aí do espírito de hospitalidade que nós vemos em Abraão, o amor e a oração intercessória de Abraão. Ao meditarmos no texto de Gênesis 19, de 1 a 29, identificamos que aqueles anjos, né, eles foram lá para a cidade de Sodoma e Gomorra, assim como eles haviam falado para Abraão. E ao chegar lá em Sodoma e Gomorra, Ló estava aí sentado junto ao portão da cidade, como é relatado lá em Gênesis 19:1. Ló, avistando essas duas pessoas, né, convidou esses estranhos para que eles pudessem descansar em sua casa, né? Que ele ia preparar uma refeição para eles, que pudessem lavar seus pés, né, suas mãos, né, se lavarem e passar a noite com ele e com sua família ali. Os anjos falaram que iam ficar ali na praça mesmo, mas Ló insistiu, né, para que eles fossem para casa deles, né, para casa dele, né. E a gente identifica que Ló também identificou que eram, apesar de serem estranhos, ele identificou que eram pessoas, anjos, né, eram seres celestiais, né, porque ao ir ao encontro deles, ele prostrou-se diante deles com o rosto em terra, não é isso? Então, identificou que eram anjos, né, seres celestiais, né, que estavam ali. Com a insistência de Ló, os anjos acabaram indo para a casa dele mesmo, né, e aí eles prepararam uma ceia para eles, né, para que eles pudessem se alimentar, comer. E logo depois, aquele povo daquela cidade, né, começou a bater na porta de Ló, dizendo para que aqueles visitantes que estavam ali, eles pudessem, Ló pudesse dar para eles, né? Ou seja, eles queriam que os visitantes fossem lá para fora, né? Que Ló cedesse os visitantes para eles, né? E o mais horrível disso tudo é que eles queriam abusar desses visitantes, né? Então Ló foi lá fora para convencer o povo, né? Eles não deveriam fazer isso, que eles eram convidados deles, eles estavam sob a proteção do teto deles, que eles não deveriam fazer isso, né? Mas aqueles homens não quiseram saber da instrução que Ló havia falado com eles, né? E disse que eles iam fazer isso com ele também, se ele, caso ele não entregasse os visitantes para ele, né? E eles começaram ali a atacar Ló, né? Naquele momento os anjos pegaram Ló, né? Fecharam a porta e colocaram todo aquele povo ali cego, né? E eles ali não puderam mais localizar a porta de Ló. Então foi um incidente bem terrível. Os anjos relatam para eles que eles deveriam sair daquele lugar, porque o Senhor ouviu o clamor e que aquelas cidades seriam destruídas e que se tivessem mais alguém para poder avisar, que eles avisassem, mas que eles tinham que sair da cidade. Eles foram avisar os genros, né, os possíveis genros de suas filhas, queriam casar com elas, mas eles não levaram fé, né, ou não tiveram fé naquilo que Ló estava falando. E no final da história nós sabemos que 4 pessoas saíram da cidade, né? A Ló, sua mulher e suas 2 filhas, mas a gente sabe que no decorrer da história a mulher de Ló, né,
foi relatado pelos anjos que eles não deveriam olhar para trás, mas a mulher de Ló, presa às riquezas, luxúrias e tudo que havia conquistado ali naquela cidade, né? Apesar daqueles habitantes ali serem maus, ela estava apegada às coisas, aos bens materiais. E aí olhou para trás, e como o anjo havia relatado, ela se transformou aí numa estátua de sal. É isso. Então, nós tivemos aí 3 pessoas que foram salvas, né? As 2 filhas de Ló e Ló. O texto dá indicação aí interessante sobre a posição de Ló, como nós relatamos, né? Lá em Sodoma. Ele estava aí assentado aí ao portão da cidade, né? Isso dá a entender, ou significa que ele era alguém importante aí na cidade, certamente um oficial público, pois ele estava sentado junto ao portão. Era privilégio de oficiais, juízes e reis, como você pode ver lá em 2 Samuel 19, verso 8, Jeremias 38, verso 7 e Ruth 4, verso 1, né? Nós vimos também que o capítulo 19 e o capítulo 18 de Gênesis é quase igual. É a história dos 2 anjos, né, que no capítulo 18 foram até a Abraão, e no capítulo 19 esses mesmos anjos vão, né, para a cidade, e ali eles encontram tanto Abraão, quando foram visitar Abraão, quanto Ló. Eles estavam sentados junto à entrada ou ao portão. Isso aconteceu no relato lá de Gênesis 18 com Abraão e aconteceu também com Ló. E os 2, tanto Abraão quanto Ló, convidou esses estranhos, esses visitantes, para descansar em sua casa. Abraão e Ló prepararam comida para seus visitantes, né? Ao que parece, ainda que tivesse alguns defeitos, Ló tinha algumas qualidades também. E uma das qualidades que nós vimos aí foi a qualidade de ser hospitaleiro ali, né? Assim como Abraão foi, não é isso? Após a família de Ló, né, eles foram para a cidade de Zoar, estarem lá nessa cidade, o relato bíblico, lá em Gênesis 19, versos 24 e 25, diz o seguinte: Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Isso está relatado, como nós falamos, em Gênesis 19, 24 e 25. Então, a partir do momento que eles estavam lá seguros, o Senhor fez chover enxofre e fogo para destruir as 2 cidades. E nós sabemos que, como nós relatamos já, a mulher de Ló acabou olhando para trás e se transformando numa estátua de sal. Não sabemos aí quantos viviam na cidade, qual o número de pessoas, né, que viviam nessa cidade de Sodoma e Gomorra, no momento desse relato aí. Mas entre essas milhares de pessoas que moravam ali, apenas 4 pessoas deixaram ali a cidade, mas apenas 3 pessoas, como nós relatamos, foram salvas. Foi Ló, suas 2 filhas. O mesmo se deu no dilúvio. Não sabemos quantos estavam vivos naquela época do dilúvio, mas sabemos que a maioria não foi salva, não é isso? O pequeno número de moradores de Sodoma que foram salvos tem implicações para a nossa própria missão. Nem todos serão salvos, é uma realidade. Gostaríamos que todos aceitassem aí Cristo Jesus na sua vida, né? A graça de Cristo, né? o seu plano de salvação e a promessa dele da vida eterna, não é isso? Mas cada um tem o seu livre-arbítrio. O poder de decisão está na sua mão, na minha mão e na mão de cada um dos habitantes dessa terra, né? Só eles podem decidir aceitar a graça de Cristo, a salvação em Cristo Jesus, né? E a promessa da vida eterna.
Nossa tarefa, minha e sua, de cada um de nós, é convidar o maior número possível de pessoas, né, a escolher Jesus. Enquanto cumprimos a nossa missão, Deus ajuda, por meio do seu Espírito Santo, a convencer aquela pessoa, né, do pecado, da justiça e do juízo, para que ele possa sair da mentira e vir para a verdade, não é isso? Mas nunca irá contra a vontade de ninguém, ou seja, ninguém vai ser contrariado, porque a pessoa tem um livre-arbítrio de escolher. Não pode ser por força, por imposição, mas tem que ser por amor, não é isso? O livre-arbítrio significa que no fim, não importa o que façamos, não importa o quanto oremos, a salvação se resume na escolha de cada um de nós. Então, cada um de nós, né, temos o livre-arbítrio de escolher entre a morte e a vida, entre a salvação e a perdição. A escolha é sua, né? Que você escolha a vida, a salvação em Cristo Jesus, não é isso? E viva eternamente com Cristo Jesus. Isso não deve nos desanimar, mas devemos continuar orando, intercedendo, né? Convidando, fazendo a missão, pregando a palavra, para que outras pessoas, né, tenham a oportunidade de aceitar a graça em Cristo Jesus, não é isso? A salvação em Cristo Jesus e a promessa que Ele deixou para mim e para você da vida eterna. Que nós façamos isso, né? Continuemos a nossa missão, a missão que Deus deixou para cada um de nós, como discípulos do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê aí uma quarta-feira abençoada, meu desejo e minha oração. Amém.